Olá, tudo bem com vocês? Que prazer encontrá-los novamente nesse nosso canal de encontro a cada 15 dias agora, com algum tema que seja muito relevante para todos nós. Bem, eu sou Adriana Vieira, para aqueles que não me conhecem, eu sou da Move to Up, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento, mas que tem um foco muito humanista, né? Então, nós procuramos trabalhar com todos os pontos que podem atingir aos nossos clientes, amigos e toda a nossa comunidade, né? Então, a gente trata aqui de assuntos corporativos, direcionados a profissionais e a todos os cidadãos que realmente têm algum interesse nesses temas aqui que a gente trabalha. Bom, hoje nós estamos falando sobre um tema super interessante e que nos chamou a atenção porque ainda a mídia não tem falado muito e há uma necessidade, sim, de se trazer esse assunto à luz da discussão para que a gente encontre, pelo menos, né, alguns caminhos ou esclareça para os pacientes alguns caminhos que possam ajudá-lo agora nessa fase tão difícil que a gente está passando. Bom, então, o tema pacientes de alto custo e as consequências da pandemia. Nós vamos bater papo hoje com 3 profissionais extremamente capacitados que estão aqui com a gente. Já vou falar deles para vocês. Bom, para adiantar, eu peço a vocês, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, nós vamos ter 2 formas de perguntas. Primeiro, vocês usam o chat do YouTube, vocês podem digitar aí. Essas perguntas, por favor, vocês coloquem a hashtag no começo para que a gente possa identificar que é uma pergunta, porque senão entra um monte de coisa e a gente não consegue identificar, fica mais fácil, tá bom? Ou vocês podem, sim, mandar por WhatsApp para o número 11 94 30 30 373, ok? Caso a gente não responda a pergunta de vocês no ar, ou não dê tempo, etc., vocês fiquem tranquilos que nós vamos enviar essas perguntas para os profissionais, né, corretos, e eles respondem para vocês, ok? Não fiquem aflitos que a gente vai conseguir atender vocês. Bom, eu vou começar apresentando a Soraya Araújo, que ela sempre se identifica como mãe da vitória, né, Soraya? Ela é uma empreendedora social, é pesquisadora e especialista em relações institucionais e governamentais, ativista social e sócia da Colabore com o Futuro. Só o nome já é maravilhoso, né? Bom, ela é formada em psicologia, com mestrado em psicologia institucional, doutorado em saúde pública e ciências políticas. Por outro lado, nós temos a doutora Sumaia Caldas Afife. A doutora Sumaia é advogada há 20 anos e coordena as atividades da VSC Advocacia, empresa da qual é sócia e fundadora, e foi fundada em 2008. É diretora jurídica da ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, especialista em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito, especialista em Direito Empresarial e Terceiro Setor pela FGV, especialista em Planejamento Estratégico para Políticas em Saúde pela Polais Wisdom. Bom, temos aqui um convidado especial que, deixa eu ver, já entrou aqui, eu estava olhando aqui para ter certeza que o doutor Guilherme já tinha entrado aí com a gente. Temos aqui o doutor Guilherme Lopial, que é um médico neurologista e neurocientista, que, pelo que a gente havia conversado, ele também faz parte do grupo de médicos do Einstein, e teve sua formação na Santa Casa, e é um médico da ABEM atualmente. Doutor Guilherme, ele entrou, inclusive, para nos ajudar até de última hora, porque a gente realmente precisava de um médico para nos dar o suporte adequado nas questões que dizem respeito à parte médica que a gente não teria como responder, né? Então, doutor Guilherme Olival, muito obrigada pela sua disposição em nos atender assim tão prontamente, tá? Obrigada, Soraya, muito obrigada pela participação e obrigada
a Sumaia também. Veja bem, é Soraya e Sumaia, tá? Então, É uma dupla sertaneja. Não se confundirem, né? Depois a gente canta, Sumaia. Bom, para começar, Soraya, me fale uma coisa. Para esclarecer para o pessoal que está nos assistindo, que tem muita gente que não sabe, o que faz um profissional de relações institucionais e governamentais? Tá bom, vamos lá. É uma pergunta difícil, né? Mas eu vou tentar sintetizar isso e deixar de uma forma mais explícita. O profissional de relações governamentais e institucionais é uma pessoa, um profissional, e aí independe da formação dele, mas que tem o entendimento, e aqui eu queria chamar atenção para isso, entendimento é diferente de conhecimento, então ele tem um entendimento mais profundo do que são políticas e de como ela é feita. Então, ele vai entender como é que se faz políticas públicas, qual é a regulação, como se dá o ambiente político, como se faz o relacionamento com pessoas de decisão. E vamos entender uma outra coisa. A política, o que ela é? A política é a diretriz para a tomada de decisão. Então, é importante a gente ter isso em vista. Então, é uma pessoa que tem esse entendimento mais profundo e vai ajudar as empresas ou instituições a tramitarem ou a navegarem em todo esse sistema. Ele também pode ser considerado, na sua maioria, um facilitador desse diálogo entre sociedade, empresas, associações médicas, enfim, junto aos tomadores de decisão, sejam eles legislativo, executivo e, às vezes, junto ao judiciário. Então, este é esse profissional, ele vai facilitar estes processos para que se tenha uma política mais efetiva. E aí uma outra coisa que a gente sempre diz é que, tendo esse entendimento, sabendo como transitar, tendo as relações e facilitando esse processo, ele consegue fazer a defesa de um interesse. Então, o profissional de relações governamentais e institucionais, basicamente, ele facilita na tramitação ou no diálogo para a defesa de um interesse, seja ele privado ou seja ele público, e aí isso vai depender de onde ele está alocado. Basicamente é isso que um profissional faz. Tá, muito obrigada, acho que fica claro e o pessoal entende a importância desse profissional para fazer essa intermediação de interesse do paciente, né? E aí depois você vai abordar um pouquinho mais sobre isso. Doutora Sumaia, por gentileza, você que está aí na frente está entre os pacientes, né, e o governo, tentando aí trazer o que é de melhor para os pacientes. Me diga o que vem sendo mais solicitado pelos pacientes, o que vem acontecendo com mais evidência, né, com mais repetição, da parte jurídica, né, do ponto de vista jurídico, agora nessa fase da pandemia, para esses pacientes de alto custo. Veja bem, gente, eu quero deixar muito claro para vocês, a gente está com profissionais da ABEM, mas são profissionais que entendem muito dessa área, e nós vamos falar aqui de um modo geral, é para todos os pacientes de alto custo, ou seja, a gente está abrangendo uma gama enorme de patologias e de pacientes que necessitam de produtos que têm um valor elevado, né, e que está numa carta especial do governo, certo? Mas muitas dicas, inclusive, que a Sumaia provavelmente vai dar aqui, vai servir para qualquer paciente, certo, doutora? Então, exato. Vejam bem que aqui a gente está abrangendo todo tipo de paciente, ok? Doutora Sumaia, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da Soraya e da Adriana para estar hoje aqui conversando com todas as pessoas interessadas nesse assunto que eu sou apaixonada, né? Eu estou há 16 anos atuando aí com associações de pacientes, atuando no terceiro setor. Quero agradecer a audiência das pessoas que estão nos assistindo, né, por dedicarem uns minutinhos da atenção deles aí dessa vida turbulenta em casa, em período integral,
para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E do nosso entendimento, como bem disse a Soraya, eu acho que é importante a gente falar isso, a gente tem várias demandas desses pacientes, sejam em caráter previdenciário, seja em caráter de plano de saúde, seja em caráter de medicamento via SUS, e o que eu separei aqui, 2 assuntos que eu acho que nesse momento é o que mais tem impactado a vida dessas pessoas. Primeiro, os benefícios por incapacidade, a questão das renovações dos auxílios doenças, né, auxílio doença por via de perícia do INSS, dispensa dessa perícia, ou o ingresso, aquele paciente que vai ingressar no sistema pela primeira vez. Ele teve o diagnóstico de uma doença grave, que necessita ser afastado do trabalho, bem agora no período da pandemia, e não pode fazer uma perícia. Como vai fazer? Com que renda vai ficar esse paciente? E na contrapartida, os pacientes que têm plano de saúde, quais foram as novas regras, o que mudou, o que é atendimento de emergência, quais são os prazos, o que está suspenso no serviço privado. Eu acho que essas são as demandas e os pontos de maior impacto que a gente desses pacientes. Perfeito, perfeito. Soraya, me fale uma coisa, o que você, junto com o pessoal da área jurídica, pode fazer para ajudar esses pacientes que estão tendo essas dificuldades? A gente sempre fala assim, né? Existem canais que são os canais corretos da gente fazer todas as nossas reclamações, os nossos pleitos, né? Então, assim, tendo a gente falado, né, que um profissional da área de relações governamentais pode ajudar esses pacientes, ou pode ajudar entidades, pessoas a defender os seus interesses, o que a gente também pode fazer é orientar essas pessoas a buscar os canais corretos das suas reclamações ou de ir defender os seus direitos. Então, em geral, o que acontece, né? A Sumaya estava falando aí, as pessoas não sabem o que tem que fazer nos planos de saúde. Às vezes, a gente tem algum acesso negado por esses planos de saúde, ou se a gente for para o público, a gente pode ter um medicamento que a gente foi buscar lá a gente está falando de alto custo, e a farmácia não teve. Primeira coisa que a gente faz, ou a gente liga para a própria associação de pacientes, ou a gente entra no Facebook ou no WhatsApp grupo da família, e começa a reclamar. E a gente não procura os canais corretos para fazer esse tipo de reclamação ou esse tipo de pleito e não consegue defender de fato os nossos interesses, né? O interesse que eu tenho de ter um acesso negado e aí eu consegui ele. Então, o que nós podemos fazer a partir daí? É nos organizarmos de alguma forma e aí, então, fazer com que este interesse seja defendido em algum ponto. Então, nós podemos ajudar nesse tipo de coisa. Então, ou de trabalho mais efetivo, né? Então, assim, por exemplo, a gente está aqui com a ABEM, a hora que o paciente tem um acesso negado ou tem alguma dificuldade, a ABEM, enquanto instituição, vai defender o interesse deste paciente. E que pode ser o mesmo interesse de vários pacientes ao mesmo tempo. Então, ela está fazendo a defesa de um interesse público, coletivo, né, que é coletivo, de todo mundo. Então, é exatamente esse o caminho. E aí a gente vai, o que a gente pode dizer, então, que eles estão fazendo é o advocacy. E aí a gente já vai, que é um termo que a gente conhece um pouco mais, né, que é o advocacy. E aí, aqui, Adri, se você me permite, eu vou fazer uma diferença, e depois a Sumaya me corrige se eu estiver também incorreta. A gente falou, né, do profissional de relações governamentais, aí muita gente pode ter perguntado, bom, então ele faz lobby. Sim, ele pode fazer lobby, né, e aqui eu quero deixar muito claro que lobby é, sim, uma categoria que hoje ela é reconhecida como uma profissão, uma ocupação, exatamente. Então, podemos sim fazer, mas do lado do jeito direito, né, que a gente aprendeu no Brasil o lado errado, mas isso é uma profissão e que a gente tem que fazer corretamente, não tem problema. E uma diferença que eu aprendi há bastante tempo, inclusive na Policy Winson, também fiz um curso lá, e a gente
também aprende bastante isso lá em Washington, que é o seguinte, tem uma diferença, né, entre o que a gente faz de lobby e o que a gente faz de advocacy. Então, assim, quando a gente vai defender, a gente fala que está fazendo advocacy, a gente está defendendo sempre o interesse que é público, né, para melhorar o sistema. Então, uma instituição vai fazer isso pelo paciente para melhorar a política pública de saúde, né? E o lobby está mais ligado a um interesse privado. Uma empresa tem interesse de aumentar imposto, alguma coisa assim, sei lá. E aí também, isso pode acontecer, não tem problema. É legítimo tudo isso. Só que o que a gente vai diferenciar, esse interesse é público e privado. E a política, ela vai fazer o quê? A regulação desses interesses. Então, nós voltamos lá no tema que a gente estava anteriormente, e voltando à tua pergunta, o que a gente pode fazer? A gente pode se organizar para fazer a defesa dos interesses destes pacientes, como, por exemplo, o que a ABEM vem fazendo. E o que é importante é isso, é sempre a gente focar em como a gente vai fazer a condução. Então, conhecer como a gente vai fazer essa tramitação para a gente ter um resultado mais efetivo, para a gente deixar com que o paciente consiga todos os direitos dele na questão de não fazer mais a perícia. Neste momento, se isso vai ficar para sempre, é isso que a Sumaia, por exemplo, vem trabalhando, e aí também tem outras instituições fazendo a mesma coisa. Okay. Ficou claro? Adriana, ficou claro, obrigada. Até se eu puder fazer só um complemento nas explicações da Soraya, que eu achei incrível, é que muitas vezes, quando a gente representa ou associação de paciente, ou a gente fala em nome de um grupo de pacientes, a gente nunca vai poder tratar isso de forma individual, sempre tratar no âmbito coletivo, porque quando a gente fala individualmente, aí a gente já pensa numa defesa em âmbito judicial, que essa muitas vezes é a grande confusão que os pacientes fazem. Então, quando a gente fala assim, é uma defesa individual no âmbito de judicialização, eu não vou alcançar um resultado para todos, eu vou alcançar o resultado para apenas aquela pessoa naquele regime especial. Mas quando a gente trata numa ação de advocacy, fazendo essa articulação política com os meios adequados, a gente consegue garantir o benefício para todo aquele grupo, muito mais eficiente do que ficar judicializando individualmente. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui, doutor Guilherme, o senhor pode, não sei se ele está nos escutando, porque o doutor Guilherme tem um tempo curto com a gente, e acho que eu queria aproveitar para... tá aí. Tá aí, chegou. Eu quero aproveitar porque o doutor Guilherme é super requisitado e ele tem outra live hoje, às 8 horas da noite, vamos aproveitar. Doutor Guilherme... Atrasa a próxima. Vai ter que atrasar a próxima. Doutor Guilherme, vamos falar aqui do ponto de vista médico, tá? Que isso é um ponto extremamente importante para a gente e tenho certeza que tem vários pacientes aí nos escutando. Do ponto de vista médico, o que o senhor diria aos pacientes nessa fase que a gente está passando agora de pandemia, em relação à questão de tratamento, à questão de medicação, quais são as atitudes, porque tem muita gente, por exemplo, que eu sei que já tiveram suas consultas desmarcadas, sejam de patologia, qual a doença que for, né, várias patologias, já tiveram desmarcadas, mudadas, ou estão tendo um atendimento à distância, às vezes o paciente fica inseguro, né, quer dizer, tem N coisas acontecendo. O senhor que está aí no front, aliás, muito obrigada a todos os médicos, né, a todos os médicos que estão aí nesse trabalho maravilhoso. O senhor que está aí no front, o que o senhor nos fala, e na verdade fala para os pacientes que estão escutando o senhor agora? Oi. Primeiro, obrigado pelo convite, né, pela participação. E é um período que tem trazido desafios muito novos, né, desafios que eu nunca vivenciei, né, mesmo... Inclusive, eu não imagino como que seria isso se isso acontecesse num período antes da internet estar tão bem desenvolvida, né? Verdade. Então, a gente desenvolveu algumas ferramentas para isso, para passar por isso, para tentar
vivenciar isso da melhor maneira possível, né? De fato, as consultas por um decreto as consultas ambulatoriais foram canceladas, né? Os hospitais públicos, em especial, que muitas vezes sofrem com falta de estrutura, né? Eu, por exemplo, eu trabalho lá na Santa Casa, já tem mais de 15 anos que eu estou lá, e peraí que tem as crianças aqui. Não tem problema, tá todo mundo em casa. Normal. E lá a gente não tem internet no hospital, né? A gente bolou lá um e-mail e uma rede social que a gente não tinha também, para que os pacientes pudessem entrar em contato e tirar suas dúvidas. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, desculpa. Bom, enquanto o doutor Guilherme vai ali tomar conta das crianças. Sumaia, me fale aí o que... Quando ele voltar, a gente volta ao assunto. Voltou. Então ele deu cianureto para elas. Então a gente... Tadinha das crianças. A gente passou por essa situação, foi pego de surpresa, e realmente eu sempre digo que o maior desafio, a maior dificuldade, o maior risco dos pacientes nesse momento de pandemia é a doença crônica, né? Não é o coronavírus, pelo menos ainda não é o coronavírus, né? No universo dos pacientes que usam medicamentos imunossupressores, isso, além do risco da doença crônica não estar sendo bem atendida e ter dificuldades no atendimento, claro, a pessoa está exposta a um risco maior no caso dela contrair o vírus. Então, até para a própria proteção dela, para evitar as multidões, as aglomerações, a gente tem tentado fazer atendimentos por telefone, digitais, por internet, com todas as dificuldades que eu já mencionei, né? Então, eu acho que o primeiro esforço e o primeiro conselho que eu dou para todos os pacientes é esse de que é muito importante manter o tratamento nesse período, né? E aí a gente precisa achar soluções para os problemas que vão surgindo, né? Então, o paciente que é um paciente do grupo de risco, se ele puder, por exemplo, precisa pegar a medicação de alto custo, né? Se ele puder mandar alguém, ele manda. Caso ele não possa mandar alguém, ele vai precisar buscar o medicamento. Lembra sempre que eu comentei isso, que o maior risco é a doença crônica do paciente ainda, né? Uhum. E aí, no caso dele ter dúvidas, ele tem que tentar entrar em contato com o serviço de saúde onde ele é atendido. E aí vale a pena essa dica. Muitas pessoas não tinham o costume de usar esse meio digital de comunicação. Por exemplo, lá na Santa Casa, nunca usamos esse meio antes, né? Na BEM, por exemplo, a gente já usa esse meio digital, de e-mail, há muito tempo, mas lá na Santa Casa não usava. Mas as pessoas não sabem, não imaginam que estamos usando, né? Porque nunca foi usado. Então, procure se informar, tente procurar nas redes sociais, né? Porque muitos serviços de saúde estão resolvendo as pendências clínicas do dia a dia através dos meios digitais. As pessoas, os médicos, os enfermeiros foram o grupo que não parou em nenhum momento, né? A gente não é o grupo que está trabalhando até um pouco mais, né? Então, essa também é uma segunda dica importante, né? E a terceira dica importante é que a gente entenda as recomendações, né? A recomendação é que você, especialmente as pessoas de risco, que elas evitem o contato, né? Mas que elas evitem o contato desnecessário, né? Eu tenho recebido muitas perguntas e situações. Eu recebi recentemente uma situação bastante bizarra, até, de uma pessoa que tinha tido um AVC e que estava com medo de ir ao pronto-socorro por conta do corona. Né? Veja, não precisa ser um AVC, mas é uma situação assim. Caso você tenha uma necessidade, você se protege, você usa uma máscara, usa uma luva e vai resolver, porque tem situações que esse atraso, que essa paralisação
das cidades como um todo, né, elas aumentaram muito o índice de outras doenças. Por exemplo, a gente já tem artigos de que aumentou em 8 vezes o número de infartos, né? Uhum. Claro, tem uma influência da ansiedade, né? E aí é um outro tema que, se houver tempo mais no final, eu posso comentar um pouco também, né? Mas como um comentário inicial, eu não sei como é que eu estou de tempo, tenho Não, mais tempo, falei muito, falei pouco. Não, nós deixamos o senhor falar porque o senhor vai sair, eu preciso aproveitar o senhor aqui conversando com a gente. Mas acho super relevante todos esses pontos que o senhor levantou, e eu acho importante que os pacientes, essa mensagem da importância do tratamento e da adesão ao tratamento, seja ele qual for, né? Qual patologia seja, é super importante, e essa busca, como o senhor disse, que a gente tem ouvido relatos aí de aumento de problemas cardíacos, porque o pessoal também não está indo para o hospital, né? Então, também, realmente, isso é super importante. Muito obrigada pela sua... Agora, uma perguntinha só, doutor, porque depois a gente pode completar, se der tempo, mais tarde, mas... esses pacientes são pacientes, de um modo geral, que já são acometidos por uma, como o senhor já falou, estava tocando na questão da ansiedade. Eles já são acometidos por um fator psicológico muito significativo, né? E nós sabemos da importância disso, desse controle psicológico para adesão ao tratamento e para o controle da doença mesmo, para a melhoria até da doença que o paciente tem. Quer dizer, ele já tem isso, ele já carrega essa situação na doença que ele já tem, né? E agora, com a Covid, acabou piorando, porque, na verdade, ele está preocupado com duas coisas, né? Então, o que o senhor aconselha a esse paciente? Tá. Então, é isso a respeito da ansiedade, né? Houve uma explosão de síndrome do pânico, de transtorno de ansiedade generalizado nesse período. Eu nunca atendi tantas pessoas com esses transtornos, né? Em parte, isso é um fenômeno que veio, sim, do uso indevido das redes sociais, né? A gente teve um fenômeno único de fake news, de pessoas que também têm opiniões, né, mas que eram propagadas através desse culto do terror, né? A própria mídia, ela tem uma visão muito discrepante, por exemplo, do que muitos estados estão vivendo, né? Eu tenho conversado bastante sobre isso, porque, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma boa capacidade ainda de atendimento. A gente não chegou nos limites como muitas mídias, através dessa técnica de usar do terror para que a pessoa consuma informação, né, para prender a pessoa. Então, eu diria que a primeira questão em relação a essa questão da ansiedade é você perceber como que é você quem tem que fazer a higiene mental, né? Tanto quanto você faz a higiene do seu corpo. E isso inclui, muitas vezes, você escolher bem o material que você vai assistir, o conteúdo da rede social que você vai acessar, né? Eu acho que isso é um fator importante. Eu acho que uma coisa que alivia muito a tensão emocional e que todos estão sendo privados são as atividades do dia a dia, né? A atividade física, em especial, porque a atividade física libera diretamente neurotransmissores que combatem a ansiedade. É uma forma química de combate da ansiedade, não só terapêutica de você fazer uma atividade, mas você deve tentar manter atividades que te fazem bem, né? Eu falo, se você ficar pensando no coronavírus, a sua realidade vai ser essa. Se você se dedicar a um aprendizado, se você se dedicar a fazer um desenho, uma pintura, você vai abrir espaço mental para outras coisas, né? Então, realmente a gente precisa perceber que a ansiedade é um problema
é um problema que está gravado nesse momento, junto com todos os outros problemas, né? E que deve ser combatido e controlado isso com diligência, com um planejamento. Você tem que prestar atenção o que te causa ansiedade e se afastar daquilo, né? Você tem que tentar buscar uma linha de conduta que seja uma linha de conduta que tem lógica para você, né? Então, eu vivenciei pessoas que me perguntaram, puxa, meu pai está doente, mas ninguém pode ir lá vê-lo. A gente precisa ter bom senso, né? Então, tendo uma linha única, se puder fazer atividade física em casa, né? É importante, porque você tem essa liberação de neurotransmissores, isso ajuda tremendamente, né? Perfeito. Eu vou repetir mais uma vez, né, aos pacientes que têm doenças crônicas, que façam o controle o melhor possível da sua doença. Porque se o seu maior risco ainda é descompensado, a doença crônica, e caso você descompense, você vai sim precisar ir a um hospital. Os hospitais têm espaço para atender todos. A gente conseguiu organizar as coisas e estamos muito melhor preparados agora do que no começo da pandemia. Sim. Né? Mas, realmente, é importante que você evite de ir, se você puder evitar. A gente tem recomendações até de que as pessoas que estão gripadas com formas leves e ponderadas, que elas fiquem em casa, que elas não vão ao hospital. Né? Então, eu acho que tem que ter uma ponderação, tem que ter uma reflexão. A gente precisa se auto-perceber aquilo que está gerando ansiedade, aquilo que está fazendo bem, para poder realmente tomar decisões e passar saudável por esse período, né? Perfeito, muito obrigada, doutor Guilherme. Sumaia, me fale uma coisa. Eu posso só falar uma coisa antes? Pois não, que eu queria pegar o gancho, Adri. Pode até falar. assim, isso que o doutor falou é muito importante. Nós, a Colabore com o Futuro, acabou de fazer um levantamento para uma empresa, enfim, sobre a adesão ao tratamento, porque eles verificaram que o número de pacientes, a adesão a determinado tratamento estava muito baixo, e eles queriam entender por quê. E aí foi muito interessante, foi exatamente isso que o doutor falou. As pessoas não estão, que elas estão com uma dificuldade enorme de se organizar dentro do seu próprio dia. A gente estava falando isso, que às vezes a gente fica, né, trabalhando até tarde, a gente não consegue. Então, assim, esse dia eles não estão conseguindo se organizar. Então, se era para tomar um medicamento de manhã, esqueceu, e aí passou para outro dia, e no outro dia também começou com uma outra atividade, ele saiu da rotina. Então, se encaixar numa rotina nova tem sido um problema. O outro problema que eles estão sentindo é exatamente isso. Eu posso buscar meu medicamento? Então, assim, está vindo toda essa dúvida. Ou então, eu precisava falar com o médico e não fui por quê? Ou porque realmente a consulta foi cancelada e ele não entendeu que ele poderia fazer uma consulta pelo telefone ou pelo e-mail. Então, ele ficou perdido nesse caminho porque a informação não foi correta para ele, ou ele não teve entendimento, e aí vem um terceiro problema, que é o excesso de informação, e o excesso de informação desconexa. Sim. Então, o paciente não está conseguindo, ou as pessoas, eu vou falar por mim, minha mãe todo dia eu tenho que explicar uma coisa nova para ela, porque ela acha que era uma coisa e não é. Da dificuldade que eles estão de ter uma fonte de informação mais correta, mais confiável, né? Organizada. Confiável e organizada. É um suporte, na verdade. Ficou faltando, como todo mundo foi pego de calça curta, eu acho que ficou faltando esse suporte, que é o que a gente tem visto em outras áreas, a gente já falou disso aqui. Ficou faltando uma coisa organizada, não houve tempo, né, das pessoas, das organizações, das instituições, ou seja lá, se organizarem para poder atender isso de uma forma mais correta, né? E também levar isso para todo o público, né, Adri? Porque, o que a gente viu, por exemplo, então, o lado bom, né? Vamos atender pela internet, então agora tem um aplicativo que você agenda o horário para buscar o seu medicamento de alto custo. A gente está aqui falando de alto custo. E aí,
tem paciente que não sabe baixar esse aplicativo. A gente viu assim, olha, eu sei que eu tenho, nós pegamos relatos desse, eu sei que eu tenho que pegar o meu medicamento, mas eu não sei baixar eu não sei que aplicativo é esse. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem ninguém em volta, não conseguiu. Então, assim, como é que a gente também, quando a gente fala em acesso, eu falo muito, gente, é acesso a quê? Acesso a tudo, é acesso à informação, acesso à internet, acesso a esse tipo. Então, assim, eu estava conversando com uma outra empresa que estava falando assim, porque a gente quer fazer um aplicativo. Eu falei assim, para quê que você vai fazer isso, né? Assim, as pessoas vão ter acesso a esse aplicativo para ter acesso ao medicamento ou não? A gente tem que começar também a se policiar, porque a gente fica dando um monte de recurso que as pessoas não sabem usar. Eu acho que esse ponto é extremamente importante, e é uma realidade do Brasil, não é só com aplicativo para a saúde, né? Mas com as várias mídias que vêm sendo utilizadas para tentar minimizar, né, essa crise que a gente está passando. É que, infelizmente, eles querem generalizar uma coisa que serve para uma faixa da população, não serve para todo mundo, né? Exatamente. E, infelizmente, a gente não teve tempo para se preparar. E, assim como a parte médica e as outras áreas, está todo mundo se organizando no meio do tempo, né? A gente já está quase há 2 meses nessa confusão, e eu acredito que vai levar um tempinho a mais ainda, e isso é meio assustador. E é capaz de acabar e a gente não ter conseguido se organizar, essa que é a verdade, né? Mas, Sumaia, me fale uma coisa. Outra coisa que traz uma ansiedade muito grande para os pacientes é a questão de plano de saúde, de não conseguir ter acesso às coisas, de não conseguir ter um atendimento correto, de não ter acesso ao seu medicamento. O que você me diz a respeito disso? Bacana. Eu vou dividir essa sua pergunta em 2 momentos. Um primeiro momento falando que é muito difícil a gente imaginar qualquer desdobramento em relação ao atendimento de saúde se a gente não pensa em renda, né? E quando a gente pensa em renda, eu vou dar o exemplo mais clássico que a gente acabou de vivenciar com o benefício dos R$600, essa loucura que foi para que as pessoas conseguissem ter acesso ao aplicativo e etc. A gente tem que lembrar que vários lugares sequer têm energia elétrica, quanto mais uma disponibilização de banda de internet para que as pessoas possam, ou, quando muito, um smartphone que a pessoa possa fazer uma operação nesse sentido. Então, eu estou dizendo isso para a gente falar um pouquinho de INSS. O INSS também, no afã de querer resolver os problemas da pandemia, editou aí algumas normas emergenciais e que, na sequência, teve que fazer outra, porque a primeira foi ineficiente, falando, então, dos benefícios por incapacidade, das perícias que poderiam ser solicitadas por via eletrônica, né? Os pacientes segurados, no caso, não mais precisariam ir às suas agências, bastava, então, fazer um pedido eletronicamente ou pelo canal 135 da Previdência, pelo telefone, e então teriam seus benefícios renovados automaticamente. O que não aconteceu, não funcionou, né? E não funcionou por vários motivos. Primeiro, como fazer um upload de um relatório médico, né? Gente, falar upload para a moça que me ajuda em casa, ela vai falar assim, minha filha, que língua que é essa? Né? Vamos simplificar a vida. Então, e os atestados passaram a ser emitidos em caráter de simples declaração, que também não é aceito para perícia de validação de incapacidade. Aí, o que o INSS fez? Uma nova orientação dizendo que, primeiro de tudo, tem que ter nome legível, não pode ter nenhuma rasura nesse documento, tem que constar o CID da doença, tem que constar o período de afastamento e tem que ter o carimbo com a assinatura do médico. Que carimbo e que assinatura se ele não pode ir à consulta? Exatamente. Umas coisas tão surreais. É exatamente o que a gente falava, assim, né? O que é a facilitação do acesso? E aí, o que a gente faz? O que o paciente faz nesse caso? Eu me pergunto que quem escreve isso aqui não está vivendo o período da pandemia, ele está vivendo em outra órbita. Aí agora, né, conseguiram, então, resolver isso dizendo que a solicitação
vai ser feita ou pelo 135, para quem não consegue ter internet, ou via internet, no site do Dataprev, sem a necessidade de apresentar o atestado, vai ser prorrogado por 3 meses, que era o período que eles calculam mais ou menos, que seriam reabertas as perícias, então essas pessoas teriam a manutenção dos seus benefícios. O contrassenso é para as pessoas que acabaram de ter um diagnóstico de qualquer doença, né, e precisam usar de um benefício por incapacidade. Lembrando que muitas pessoas recolhem no teto da Previdência, né, que é em torno de R$ 6.100, e o benefício de incapacidade corresponde a 91% desse recolhimento. Mas aí o governo disse que ela vai ter que viver com um salário mínimo durante 3 meses, já que ele não pode fazer perícia, ele adianta um salário mínimo independente da perícia. Assim, do ponto de vista de renda, a minha preocupação é, a gente já está num período complicado, que as pessoas mal conseguem emprego. Aquelas que estão mais complicadas ainda, porque tem uma patologia e precisa ser afastado do trabalho, vai ter redução abrupta do seu rendimento, limitada a um salário mínimo, num período que ela mais precisa, porque vai comprar medicamento, vai ter todo o manejo em relação àquela patologia. Sim. Então, assim, a nossa preocupação é como esse paciente vai conseguir responder a todas essas demandas. Ainda no mundo jurídico, não tem tese jurídica para isso, porque é muito recente, né? Eu fiz uma busca hoje, antes da nossa conversa, falei, será que de ontem para hoje algo aconteceu no mundo jurídico? Não tem nada ainda tratando exclusivamente desse assunto em âmbito judicial. Mas o que a gente vê são várias especulações, e aí entra a questão do advocacy, várias consultorias de advocacy, várias associações de pacientes, têm um relacionamento. Anteontem eu tive uma reunião, estou participando de um projeto de lei para que a gente tenha essa facilitação da extensão dos benefícios sem a perícia. Está sendo votada hoje essa PL, provavelmente na semana que vem a gente tem aí já algo novo para trazer. Então, tudo isso ainda está num limbo. Para vocês terem ideia, a gente está falando de uma legislação de 1 mês, né? Que ainda não deu tempo dela ser cumprida, porque as pessoas não conseguem exercer o que está na letra da lei, porque é tão complexo que era uma coisa para ser simples, no momento de emergência, passou a ter várias exigências. E no contraponto, com relação aos planos de saúde, as pessoas tiveram muita dificuldade com relação aos testes, né, de detecção do Covid. Então, inclusive, eu vou deixar um link e vou pedir depois para a produção colocar disponível para as pessoas que quiserem, que é da ANS, que tem lá a tabelinha dos serviços que tiveram seus prazos suspensos, dos serviços que tiveram seus prazos prorrogados, dos serviços que os prazos permaneceram os mesmos. Porque eu acho que isso é muito importante. A gente está falando de relação de consumo, né? Essas pessoas pagam e tem uma contraprestação, que é o serviço ofertado por essas operadoras. Então, o teste do Covid, desde o dia 13 de março, foi obrigatório para todos os planos de saúde. Eles são obrigados a cobrir o teste de detecção da Covid. E também... Ou seja, agora isso aí é importante porque serve para todo mundo, não serve só para paciente de alto custo, ok? Né? O plano de saúde, ele cobre o teste do Covid. O teste de Covid, desde o dia 13 de março. O paciente que queira fazer um teste, ele vai a uma instituição que tem esse teste, que ofereça esse teste. Com prescrição médica, com a prescrição, com a prescrição médica, e aí, doutor Guilherme, a prescrição médica vai ter que ser online, né? Porque vocês não. O paciente vai correr mais risco indo buscar essa prescrição para fazer o teste do que efetivamente. Tem essa possibilidade? Vocês passam essa prescrição online? Não. A prescrição online ela foi autorizada justamente no início da pandemia, tá? E você precisa criar uma assinatura digital. Mas para você ter ideia, eu fui lá fazer a minha ontem, né? Perguntei para a moça da Serasa como funcionava, ela falou assim, olha, você é o primeiro médico que está vindo fazer, né? Aí eu fui usar isso no hospital público onde eu trabalho. Aqui no hospital não é permitido usar assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica. Então, cai na mesma questão, né? Existe já essa ferramenta e a gente está tentando implementar o mais rápido possível,
mas também várias dificuldades. Já teve paciente que foi lá na farmácia e, não, aqui a gente ainda não recebe, né? Então, imagino que em breve a gente possa fazer isso de uma maneira mais prática, né? Talvez Tá, mais... mas aí o que o senhor aconselha é um paciente que queira fazer o teste, então, e ele necessita de uma prescrição, ele vai ter que procurar um consultório, melhor um consultório do que um hospital, né? Os exames, né? Muitos laboratórios, aí depende do convênio, isso, tá? Não depende a categoria contratada. Tá. O laboratório, o convênio pode exigir a via física, e aí o paciente tem que realmente ir buscar, né? Dá para usar de serviço de motoboy, de outras coisas para simplificar, mas tem muitos convênios que têm aceitado a via digitalizada, a via simples, né? A pessoa pega o pedido via digital, né? Uhum. A telemedicina foi normatizada também, pode ser usada. E aí você pode fornecer o pedido do exame digitalizado e aí é importante você perguntar no laboratório se o teu convênio aceita esse pedido. Perfeito, muito bom, perfeito. Exato. Boa dica que vale para todo mundo. Duas observações bem importantes. Tem 2 serviços que os prazos estão suspensos no regime privado, para quem opera com plano de saúde, tá? Para quem tem plano de saúde, que são os regimes de hospital dia. Então, aquelas pessoas que têm o hábito de fazer hospital dia para fazer o check-up e tal, nesse período não vai conseguir fazer agendamento, porque o serviço de saúde está todo concentrado no atendimento COVID. E também as internações eletivas. Eu vou fazer uma cirurgia que não é de emergência, eu vou fechar o buraquinho do brinco da orelha, eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu vou fazer qualquer cirurgia que não seja emergencial, esses 2 estão suspensos. Então, não adianta nem querer judicializar contra o plano de saúde, que é uma regra da própria ANS. Perfeito, perfeito. E aí eu queria fazer um complemento que eu acho que é importante e remete ao que a gente falou lá atrás, até para a gente ter um processo um pouco mais legítimo. Teve um problema, por exemplo, o plano de saúde não está atendendo, faz uma reclamação nos canais de fato que existem, entra no site da ANS, quem não puder, tem um 0800 também, a gente pode aí deixar o link depois do 0800 da ANS, faça a sua reclamação. Isso é muito importante. Por quê? Porque a partir daí a gente vai ter dados para, por exemplo, um profissional de relações governamentais que seja, ou fazer o advocacy, né, como a Sumaia também já falou, para que a gente possa fazer uma atuação que seja efetiva de fato e ajudar as pessoas, para que, se tenha o plano, tenha as punições corretas para não ter atendido as pessoas. Então, não adianta ir só para o Facebook fazer reclamação ou ligar, né, conectar o WhatsApp da família e ficar reclamando. Existem os canais corretos de se fazer, eu vou fazer uma reclamação e não adianta de nada. A princípio, parece que não, mas é a ferramenta que as instituições vão ter para fazer esse advocacy, porque o teu problema pode ser o problema do outro. Então, é muito importante a gente procurar esses canais corretos. Na verdade, é importante a gente procurar os nossos direitos, né? De um modo geral, porque essa coisa da gente deixar muito, o brasileiro tem muito disso. Eu não vou nem reclamar que não vai dar em nada. Eu não vou fazer nada. Eu não vou. É a mesma coisa que BO, né? Boletim de ocorrência. Eu não vou fazer BO porque ninguém faz nada. Se nós não nos motivarmos a tomar alguma atitude para que isso acabe virando tem um tamanho significativo para que alguém chame a atenção de alguém, a gente nunca vai conseguir sair do lugar, né? Então, é super importante. Porque todo esse nosso trabalho, o que eu faço, o que a Soraya faz, o que o próprio doutor Guilherme faz, é trabalho baseado em evidência. Se a gente não tem registro, a gente não consegue mudar as políticas. E eu vi que tem uma pergunta que até chegou aqui, perguntando de... Sim, eu ia fazer isso. Então, assim, você que pode responder. Isso. Eu quero deixar um alerta. Quem tem perícia agendada, muito provavelmente não vai acontecer, porque as agências não estão recepcionando. Mas, por desencargo de consciência, ligue no 135, passe o número do seu agendamento, o número do seu benefício e confirme se na sua agência em específico haverá atendimento. Muito embora tenha um ofício circular de ordem federal suspendendo todas as perícias, mas
vai que esse gerente dessa agência resolveu manter as perícias, e aí você não perde aí, não tem suspensão do benefício. Então, a nossa recomendação é que ligue no 135 e faça a validação do seu agendamento. Ok, perfeito. Doutor Guilherme, eu sei que o senhor tem que sair, mas... Oi, doutor Guilherme, que ele vai ter que sair já já. Deixa eu só fazer uma pergunta que entrou aqui pelo celular. A Regina, ela está perguntando o seguinte, ela falou, tenho que buscar o medicamento na dispensação, mas o meu prazo, o que eu estou entendendo é o seguinte, que ela está com um prazo para vencer, mas ela não quer ir buscar a medicação. Ela está com medo de buscar a medicação. Então, acho que a questão é aquilo que o senhor já respondeu, né? Que é o ideal é que ela envie alguém para ir retirar o medicamento, né? É uma coisa que eu acho importante da gente também perceber nesse momento, né? É que ao mesmo tempo que está essa confusão, que está esse desespero, vamos chamar todos esses problemas aí de maldade, né? Porque muitos são realmente maldade. Mas ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, a gente tem um contramovimento de união, né? Então, a gente tem visto muitas pessoas com atitudes altruístas de colaboração, de formação de união, né? de bem, de qualquer natureza. Então, é importante a gente perceber isso, as pessoas que puderem se oferecerem para ajudar os outros, porque essa realidade da necessidade de coisas que antes estavam bem estruturadas, ela caiu por terra, está todo mundo passando por alguma dificuldade, né? E é importante que, por um lado, as pessoas que podem se ofereçam, e para as pessoas que precisam de alguma coisa, que elas tenham essa humildade de pedir, porque é bem provável que tenha alguma pessoa bem próxima de você, talvez um vizinho, que possa te ajudar e que vai fazer isso de coração aberto, né? Então, é importante a gente ter essa matriz de prioridade, né? Então, a prioridade, como eu falei, número 1, é realmente que você mantenha o tratamento da sua doença crônica. Né? Então, é importante as pessoas saberem quais são as prioridades, né? E, em especial, nesse caso das LMEs, tá? As LMEs, elas receberam um prazo aumentado. Talvez a Sumaia possa comentar um pouco melhor que eu só vou aproveitar para me Só jogar lenha, né? Ah, sim, é porque ele vai para outra live, vai deixar a gente aqui. Eu vou aproveitar para me despedir, mas deixar essa sugestão, né? É um momento que a gente está sendo convidado a trabalhar em conjunto, trabalhar em união. Isso tem fortalecido as pessoas que perceberam isso, que estão realmente usando dessa necessidade para isso, tá? Então, eu recomendo, sim, que a pessoa peça ajuda para alguém, né? Se a pessoa não puder ir lá, e se realmente ela não tiver ninguém que vá, que ela vá, tá? Porque, mais uma vez, a doença crônica, ela cobra mais do que o corona tem cobrado, tá? Bom, eu vou só aproveitar para me despedir, agradeço aqui, gostei muito, tá? Quando vocês precisarem, se surgirem questões que não puder ser respondidas, você me manda, depois eu... Pode deixar. Resposta, tá? Vou fazer uma live agora sobre justamente o enfrentamento aí do medo, de coisas nesse sentido, tá? Perfeito. Olha, doutor Guilherme, eu não sei como agradecer a sua atenção e a sua disposição de ajudar a gente aqui nesse nosso encontro. Muito obrigada, de verdade. Tá? Obrigado, e bom gente. trabalho, bom trabalho. Obrigado. Um grande abraço. E abraço. Obrigado pela homenagem, que não passou despercebida. É um momento que, para quem trabalha na saúde, tá? Eu vou até fazer um desabafo. É um momento que está difícil, tá? Com certeza. A gente gosta de receber um agradecimento, um elogio e até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, até a doutor. próxima. Tchau, doutor. Tchau. Sumaia, deixa eu aproveitar aqui.
tem uma pergunta aqui, na verdade, uma consideração. Você pode passar quais são os canais de atendimento da ANS? Podemos, eu já encaminhei para a produção, já vai ter o link aí, eu já deixei o link direcionado ao enfrentamento do Covid, então lá já vai ter todas as coberturas, inclusive vai falar das orientações de telemedicina, do teleatendimento, que eu acho que nesse momento é um recurso que a gente tem que explorar, né? E eu até queria, fugindo um pouquinho só do tema, eu queria também considerar aqui a questão da odontologia, que muitas vezes a gente não trata. Então, assim, a odontologia é uma das profissões aí que a gente tem tido um grande desafio, né? Porque esses profissionais estão diretamente ligados à cavidade bucal, onde se concentra a maior carga aí viral, e todos os instrumentos de trabalho usam aquelas canetas de alta rotação, aqueles que têm uma propagação maior, inclusive dentro do próprio consultório. Então, aquelas pessoas que efetivamente não têm nenhum tratamento de emergência, não tem dor de dente, não tem nada acontecendo que precisa de um tratamento agora, evitem a ir aos consultórios odontológicos, né? Não é o momento da gente pensar em fazer procedimentos ou estéticos ou ir visitar o dentista se a gente efetivamente não tiver aí um problema grave a ser tratado. Eu falo isso em apelo que meu marido é dentista, e eu tenho um pulmão só, ele fica maluco, ele fala, gente, as pessoas marcam consulta nesse momento, não é para marcar, então ele tá só atendendo os casos emergenciais, então assim, eu acho que isso é uma observação que a gente deve colocar na nossa agenda, né? Tudo que a gente for fazer, que a gente então faça aquilo que efetivamente for emergencial, não põe em risco a gente, não põe em risco o profissional e não põe em risco a sociedade, né, de forma geral. E só complementando o que o doutor Guilherme falou sobre as LMEs, para quem não sabe, as LMEs são os formulários de dispensa dos medicamentos de alto custo, né, que é o que um pouquinho antes eu, a Soraya e a Adriana, a gente estava conversando sobre o componente especializado. Então, esses formulários, algumas secretarias estaduais tiveram as extensões dos prazos. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, ele está sendo por 3 meses. Então, o paciente ele pode retirar o medicamento para um trimestre. Isso vai fazer com que ele não tenha que ir recorrentemente, né, mensalmente, buscar os seus medicamentos. Os dispensários aqui de São Paulo estão aceitando o motoboy, então quem tiver recurso financeiro para contratar um motoboy para ir buscar o medicamento, vale aí esse investimento de não ter que se expor a uma situação dessa. E outra dica que eu quero deixar aqui é que a gente tem que ser a transformação que a gente espera do mundo. Então, quando eu vejo as pessoas nessas filas da Caixa Econômica Federal, ou nessas filas de supermercado, ou eu fico maluca de ver isso, eu falo, gente, a distância de 1,5 metro, eu não preciso que ninguém me diga, eu tenho que saber disso. Então, assim, eu vou lá no dispensário, porque eu não tenho ninguém para ir para mim, eu não preciso grudar no cara da frente, eu vou tomar a distância de 1,5 metro dele, eu vou conversar com o atendente com respeito, porque ele já está ali também numa situação precária, né? Então, a gente tem visto as pessoas descompensadas emocionalmente, descontando nesses profissionais da saúde que também estão emocionalmente sensíveis, né? Com certeza. Como o doutor Guilherme disse. Assim, com certeza. É uma recomendação de ordem muito pessoal, nada profissional, mas assim, vamos a gente fazer a nossa parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte. É o que o doutor Guilherme falou, né? Agora é uma hora que todo mundo tem que se ajudar e a gente tem que tratar um do outro, cuidar um do outro, que é o que a gente pretendia e que a gente pretende com esses encontros que a gente faz aqui da MUV, tá? A gente, infelizmente, está chegando ao nosso final, nosso timeline já deu. Perguntas, depois que tiverem, eu mando para vocês. Eu acho que algumas perguntas apareceram aqui e aí a gente encaminha. Soraya, eu gostaria de pedir as suas últimas palavras, aí o que você pode deixar de mensagem. Primeiro, eu queria te agradecer muito, Adri, pelo convite, por compartilhar um pouco, né, de conhecimento e essa troca maravilhosa que a gente teve aqui. Eu acho que foi muito importante para mim, cresci bastante, aprendi outras coisas, né? Essa troca eu acho que é importante, ainda mais nesse momento que a gente está nessas distâncias, nesse isolamento social. Então, a gente olhar para as pessoas que a gente sabe que também estão buscando, estão fazendo a diferença, acho que faz muito sentido.
Então, queria agradecer o convite, agradecer a Sumaia também, que a gente indicou e foi uma conversando com a outra, a gente já tinha ideia, vamos fazer juntas, aí a Adriana veio com o convite e falou, então vamos fazer com a Sumaia junto, e aí a Sumaia, então vamos chamar o doutor Guilherme, e aí a gente conseguiu todo mundo junto, fazer uma coisa que eu realmente espero que esse papo faça diferença para as pessoas, que a gente consiga, com o nosso trabalho, voltar aqui, né, um pouquinho no tema que a gente está, ajudar as pessoas que precisam a ter acesso à saúde, e o que é esse acesso? Acesso nada mais é do que a gente poder ter recursos de saúde a hora que a gente precisa dela, né? Então, eu ter o medicamento, eu ter acesso ao tratamento, eu ter o médico para poder conversar comigo. Então, assim, que a gente continue nessa corrente de se ajudar para que mais pessoas tenham acesso à saúde, nem que seja de forma voluntária, eu pegar a receita, como o doutor Guilherme falou, do meu vizinho e ir buscar o medicamento dele, ou de uma farmácia para ele. Então, acho que o recado que eu queria deixar aqui é esse, que a gente pense em saúde e como nós podemos ajudar outras pessoas também a ter a este acesso de uma forma mais ampla, nem que seja ajudar o nosso vizinho velhinho ou alguma pessoa a baixar o aplicativo lá no celular dele para que ele consiga conversar com o médico, consiga agendar qualquer coisa que ele precise. Então, o meu recado aqui é esse, e agradecer imensamente vocês que, né, como a gente sempre diz na Colabore, esse tipo de ação, de atitude que colabora realmente com o futuro do país. Perfeito. Aliás, você faz um trabalho belíssimo e só o nome, né, já Colabore com o Futuro, eu acho que já é um nome que já convida você a tomar alguma atitude que melhore a vida de todo mundo, né? Isso é super inspirador e é para isso que a gente trabalha e é isso que a gente tenta passar para as pessoas. É uma coisa, é um propósito meu, especificamente, das pessoas que estão junto comigo, que são parceiros, né? A gente sempre olha o outro. Eu acho que a gente tem sempre que olhar quem está do nosso lado. Sumaia, suas últimas palavras, eu quero agradecer muito, de verdade, já vou até agradecer vocês duas, de verdade, porque vocês foram super gentis em atender as minhas solicitações, e a gente trazer alguma coisa útil que realmente possa ajudar as pessoas. Sumaia, por favor, suas últimas palavras. Bom, meninas, primeiro, super obrigada realmente por esse convite, é uma coisa, eu sou muito apaixonada por esse tema, então todas as vezes que tiverem pautas nesse sentido, fiquem à vontade para me convidar, eu vou participar de coração. Eu queria convidá-los a conhecer as redes sociais da ABEM, então, em todos os canais, a ABEM, né, ABEM de Maria no final, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, e lembrar que no dia 30 de maio, é o Dia Mundial da Conscientização da Esclerose Múltipla. Então, nesse dia, quem puder acompanhar as nossas ações, que provavelmente serão todas eletrônicas esse ano, eu convido, a gente vai ter várias ações falando um pouquinho de esclerose múltipla. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, conheça o nosso site, e a gente tem um canal super que funciona muito por e-mail. Então, quem quiser falar sobre qualquer assunto, é contato@abem.org.br, e aí a gente faz questão de responder todo mundo. Obrigada, hein, mais uma vez. Imagina. Meninas, muito obrigada. Pessoal, vocês que estiveram com a gente até agora, muito, muito obrigada pela audiência. Eu espero de coração que tudo que a gente conversou aqui sirva para vocês, sirva para alguém, algum parente, algum amigo, né? Que traga alguma orientação, alguma ajuda. Lógico, infelizmente, a gente não consegue trazer a solução para tudo, mas a gente tenta, pelo menos, trazer um pedacinho que você vai poder ajudar e, quem sabe, se você puxar um pouquinho esse fio, você vai encontrar a solução do seu problema, tá bom? Obrigada, boa noite, muita saúde para todo mundo e até o nosso próximo encontro, que será sobre empreendedorismo. Por favor, não esqueça, dá o like aí no nosso canal e se inscreve, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, meninas. Até. Tchau, tchau.